na escola, para estudarmos história do Brasil, utilizamos alguns recursos didáticos que nos auxiliam na compreensão, no entendimento. Vale lembrar que ela é dinâmica. Vale lembrar que a história do Brasil continua sendo escrita e, especialmente, ela está sendo reescrita. Novos olhares, novos entendimentos, novas perspectivas somam-se àquelas que já conhecemos ou que pensamos conhecer. Nós vamos começar a estudar alguns elementos do período que nós designaremos de Brasil colonial, a partir do ano de 1500. As pesquisas diferem quanto ao número de povos indígenas que ocupavam o território brasileiro na época da chegada dos colonizadores europeus. Eram diversos povos. A título de didática, estão classificados por troncos linguísticos. Tronco linguístico é como vamos chamar o conjunto de línguas que tem a mesma origem. Dessa forma, encontramos então o tronco linguístico macro-G e o tronco linguístico tupi, que foram os primeiros grupos a ter contato então com os colonizadores portugueses. Sobre os tupis, relembramos que eram diversos grupos, que esses grupos estavam distribuídos por todo o litoral, desde o litoral norte até a região do Rio da Prata. Estavam organizados em aldeias, geralmente essas aldeias próximas às margens dos rios de água doce. Eram caçadores, eram coletores, até mesmo cultivavam, por exemplo, a mandioca, o milho. Não havia entre eles uma autoridade formal constituída no nosso conceito moderno de política. As suas lideranças, então, estavam ligadas ao prestígio, por exemplo, de grandes guerreiros e também aos pajés. Praticavam o chamado ritual antropofágico, onde o ato de alimentar-se da carne de um prisioneiro de guerra, ou seja, de um guerreiro, possuía um caráter simbólico e cultural. Os contatos iniciais entre portugueses e indígenas revelaram estranhamento de ambas as partes. Tanto um quanto outro grupo estava diante de um povo com uma alimentação, uma linguagem, com modos de vida distintos dos seus. A carta de Pero Vaz de Caminha já nos revela esse estranhamento. É um relato bem interessante de ser analisado. O colonizador europeu passa, a partir da sua chegada nas terras que hoje vem a ser o Brasil, a construir e registrar uma narrativa em que ele aponta a sua cultura de europeu como sendo superior à dos nativos destas terras, inclusive usando essa superioridade para justificar, por exemplo, a necessidade de tornar esse indígena catequizado e dele ser civilizado aos moldes europeus. Os 30 primeiros anos que se seguiram à chegada dos portugueses após 1500 foram marcados pelas chamadas expedições de reconhecimento, expedições de exploração
do litoral. O primeiro empreendimento de exploração econômica já vai ser verificado aí nesse período, através da extração do pau-brasil. Tanto a sua madeira quanto a sua casca, da qual se extraía um corante vermelho, eram mercadorias apreciadas na Europa. Essa extração em si se dava pela mão de obra indígena através do escambo, que é uma troca de mercadorias sem a utilização de dinheiro. Porém, os empreendedores eram particulares que recebiam da coroa portuguesa uma autorização para a realização desse empreendimento. Observando a prática de outros povos europeus, especialmente dos franceses, de virem ao litoral brasileiro para contrabandear o pau-brasil, a coroa portuguesa iniciou então uma efetiva colonização das terras brasileiras. E já em 1530, nós temos o registro da expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. Entre as suas tarefas estava a de proteger a colônia, a de fundar vilas e fortificações no litoral e de iniciar o cultivo da cana-de-açúcar. A partir do ano de 1534, foi introduzido no Brasil um sistema conhecido por capitanias hereditárias. Todas as terras brasileiras que pertenciam a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas foram então divididas em lotes de terras e entregues aos capitães donatários, que deveriam administrá-las. Através de um documento conhecido como Carta de Doação, os donatários recebiam a propriedade e não a posse destas terras. Possuíam direitos e deveres descritos em um documento chamado foral. Entre os seus direitos, por exemplo, estava o de exercer a justiça. Entre os seus deveres, citam-se, por exemplo, poder apresar e escravizar os indígenas. Esse sistema logo fracassou, à exceção das capitanias de Pernambuco e São Vicente, que foram adiante. Fracassar esse sistema não significou o fim dele, que só veio ocorrer séculos mais tarde. Poucos anos depois, visando então centralizar a administração na América Portuguesa, foi instituído, a partir de 1548, o governo geral. Já no ano de 1549, chega no Brasil o primeiro governador geral, e com ele inúmeras pessoas, desde religiosos como os jesuítas, a funcionários, a soldados. E em novembro de 1549, nós temos já a fundação de Salvador, a nossa primeira capital. Um sistema administrativo foi então adotado nas novas vilas e povoados que surgiam e nas que já existiam. Ele estava composto, além do governador-geral, de mais 3 cargos importantes: ouvidor-mor, o responsável pela justiça; capitão-mor, o responsável pela defesa; e provedor-mor, o responsável pelas finanças. Também havia nas cidades, vilas e povoados as chamadas câmaras municipais, com ação na esfera econômica,
política e social daquela localidade. A ampliação da presença portuguesa tornou muito mais conflituosa a relação entre colonizador e indígena. Muitos nativos foram escravizados, o que acabou por gerar conflitos violentos, sangrentos. Além das guerras, grande parte da população indígena veio a morrer em decorrência das doenças disseminadas pelo colonizador europeu. A caça ao indígena, chamada de apresamento indígena, acabou por se tornar uma fonte de lucro para muitos colonizadores. Marcou forte presença na colonização portuguesa na América a religião, representada pela Igreja Católica. O objetivo era evangelizar, colonizar, cristianizar os habitantes do Novo Mundo. Com esse fim, inúmeras ordens religiosas enviaram seus missionários para cá. Uma delas, a Companhia de Jesus, enviou inúmeros jesuítas, que tinham entre as suas missões, além de fundar igrejas, além de fundar escolas, também organizar as chamadas missões ou reduções jesuíticas, que abrigavam sob a tutela dos missionários um grande número de nativos que aceitassem a catequização.